Beleza, pessoal? Eu gostaria de falar sobre a questão, né, do server-side e do client-side, né? No caso, que é a parte do cliente e a parte do servidor, também conhecida como back-end e front-end. Então, vou trazer aqui uma ideia, né, um pouco diferente para vocês entenderem um pouco melhor sobre essas duas partes na área de desenvolvimento web, tá? Então, aqui seria, no caso, o front-end, né, um computador, né, onde você vai estar fazendo as requisições, você está no website lá e às vezes você quer ver uma imagem, da mesma maneira que eu expliquei para vocês lá no vídeo do website onde eu fiz uma requisição, né, sobre o desenho que eu queria ver, e é basicamente dessa maneira que ele trouxe as informações, que o servidor trouxe as informações para a gente com HTML, CSS, JavaScript. Então, para poder mostrar aquele website daquela maneira, aquele sistema daquela maneira, normalmente é usado HTML, CSS, JavaScript. Né? Então lá vai estar aquele website, porque a gente colocou na URL aquele website que a gente quis, o servidor trouxe para a gente e a imagem está aqui como o browser mostrou para a gente da maneira que ela precisa ser mostrada, tá? Então, beleza, a gente está aqui com front-end e a gente quer fazer uma requisição para o servidor, que também é conhecido como um back-end. É onde a lógica do sistema é feita, tá? Então, cada sistema, cada website que a gente entra, cada página que a gente quer fazer uma requisição ali no formulário, ela vai para o servidor ele entra no view, né? No view, uma função que pela URL, e essa função é tratada, tá? Para poder, baseado na requisição que você queira, para poder trazer aquilo que você precisa baseado no servidor. Entendeu? Então, basicamente, ele explicando um pouco melhor. Ela faz a requisição pelo formulário, entra no servidor, que no caso já é o back-end, e entra aqui em uma dessas três linguagens de programação, normalmente ou é Java, ou é PHP, ou é Python, tá? Tem outras linguagens de programação também, mas eu trouxe só essas três para vocês entenderem um pouco melhor aí o exemplo. E aqui vai estar toda a lógica, né? Se você pesquisa, às vezes, se o cliente está autenticado ou não, ele vai ver se o cliente não está autenticado ou não. Às vezes, pesquisar uma imagem que só, ou entrar numa página que só um administrador da página pode ver, entendeu? Então ele vai ver tudo isso, né? Quando você entra, ele vai entrar lá, vai ver toda essa lógica que é preciso ser feita, que no front-end normalmente não tem como a gente fazer isso e também não é muito recomendado, né? Então tudo vai estar aqui dentro do back-end, toda a lógica, vai fazer tudo isso daí e vai trazer de volta para você o que você precisa baseado na sua requisição e na sua autorização dentro do site, né? Se você está autenticado ou não. Então é tudo feito no back-end. Então, trazendo uma analogia um pouco diferente, né, aqui, trazendo para a vida real, o front-end, né, assim, como se fosse um restaurante, vamos dar um exemplo de um restaurante, por exemplo. O front-end, se fosse um restaurante, seria o lugar onde os clientes entram para fazer esse pedido. Vai estar tudo bonito, né? Aquelas mesas, né? Com os talheres todos arrumadinhos. E ali é onde você vai fazer o seu pedido. Você vai ver o menu, né? Que seria o website. Você vai ver o menu. E você vai fazer um pedido de um prato que vai ser mandado para o back-end, que seria a cozinha. Né? Então, o HTTP é o que vai fazer a conversação, né? Que no caso aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, seria os garçons. Então, ele vai chegar na cozinha, vai fazer um requerimento, né? Que aqui para os chefes de cozinha, e vai pedir para eles se existe aquele prato está disponível naquele momento. Aí muitas das vezes você quer um prato específico e às vezes um ingrediente não tem. E aí eles podem chegar no HTTP, assim, no próprio servidor, e vai voltar e responder para o cliente se aquele prato existe, entendeu? Mas isso tudo, como eu expliquei para vocês, em milissegundos e segundos. Basicamente é dessa maneira. O front-end seria como se fosse o restaurante, a entrada, onde os clientes ficam, e o back-end seria como se fosse a cozinha, onde são preparados os pratos, entendeu? Então, essa é a diferença do front-end e do back-end. Nos próximos vídeos, nos próximos módulos, eu vou estar explicando para vocês sobre HTML e CSS, como trabalhar com eles de uma forma simplificada, e depois, mais para frente, assim que vocês entenderem sobre HTML, CSS, outros detalhes que vocês precisarem entender, aí a gente vem para o Python, para vocês entenderem como criar, né, a parte de preparação do back-end para poder trazer as respostas, né, baseados no que o cliente requeriu, entendeu? Então, esse é um exemplo, né, bem simples sobre back-end e front-end.